Olá, vamos iniciar no módulo 5, um dos temas mais importantes das modelagens das PPPs. Estamos falando da divisão objetiva de riscos e também da cláusula de matriz de riscos que consubstancia essa divisão objetiva. Vem comigo? A gente escuta falar de risco o tempo inteiro. Do risco de chover, do risco em relação aos nossos investimentos, do risco de um certo modelo de negócios dar errado. Risco é uma palavra muito ampla. A gente tem, inclusive, normas da ISO, que é a norma 31000, que tem uma definição de risco, quando se pensa na realidade empresarial, por exemplo. Ela vai falar de todos aqueles fatores internos e externos que têm efeito de tornar incerto o atingimento de certos objetivos daquele grupo empresarial. Temos também diversas metodologias de avaliação e gestão de risco, como COSO, e esses temas são extremamente comuns em auditorias, assunto muito caro pelos tribunais de contas. Não estamos falando exatamente dessa realidade quando tratamos da matriz de risco, e é por isso que eu faço esse disclaimer. O tema da matriz de risco ele tem um conceito legislativo atual no Brasil. A lei de PPP ela já determinava a observação de um dever de repartição objetiva de riscos que afetam os contratos de PPP, e a atual lei de licitações, a mais nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, nos seus conceitos, ela define a matriz de risco como sendo aquela cláusula contratual com a vocação de definir riscos e responsabilidades entre as partes. Essa definição é ela que caracteriza o equilíbrio econômico-financeiro inicial daquela avença. E essa matriz, ela vai estabelecer quem responderá pelos ônus financeiros que decorram daqueles eventos futuros incertos, supervenientes em relação ao momento da contratação. A lei ela coloca um conteúdo mínimo da matriz de risco e é importante que a gente tenha essa matriz de risco feita com a maior atenção possível, com maior objetividade, com recurso dos dados e experiências pregressas da administração pública. Uma das coisas importantes, por exemplo, é a listagem dos possíveis eventos supervenientes, para que se pense o que pode acontecer, um exercício, digamos, imaginação, com olhar para o retrovisor, ver o que já aconteceu em outros contratos anteriores celebrados pela administração. A lei de PPP, em especial, ela traz duas grandes diretrizes para o tema da repartição objetiva de riscos. O primeiro deles é que o contrato ele tem a necessidade de prever o compartilhamento objetivo de riscos entre a administração pública e o privado. Esse compartilhamento objetivo, ele contempla, inclusive, aqueles casos chamados de caso fortuito, força maior, fato do príncipe e área econômica extraordinária. Por que a lei expressa isso aqui de forma tão explícita? Porque na tradição dos contratos tradicionais, sobretudo aqueles que estão lá na Lei 8.666, a gente tem uma tendência de fazer uma alocação ficta e presumida, conforme a disposição legal, que passa à administração pública todo e qualquer risco de natureza econômica extraordinária. E isso não é necessariamente uma verdade absoluta nas concessões e nas PPPs, porque aqui é possível, inclusive, que esses riscos de maior monta e de maior imprevisibilidade sejam efetivamente compartilhados, assumidos pelas duas partes ou por uma delas isoladamente. Vamos falar aqui sobre como que a gente pode construir uma matriz de risco adequada. Com o passar do tempo, foram sendo desenvolvidas o que a gente chama de boas práticas para alocação de riscos ou critérios para alocação de riscos. Vários autores já escreveram sobre o tema e eu vou trazer aqui a sistematização feita pelo Maurício Portugal. Maurício Portugal, ele coloca alguns fatores, sendo o primeiro deles a necessidade de se alocar o risco àquela parte que tem um custo menor para reduzir as chances daquele evento indesejável acontecer. Por exemplo, é muito normal que eu passe ao contratado privado o dever de adquirir, de contratar seguros, ou seja, aqueles riscos que têm cobertura em seguros existentes no Brasil, normalmente são transferidos ao privado, desde que esse seguro exista, tenha um valor razoável, né? O risco também, ele deve ser alocado daquela parte com capacidade maior
de gerenciar as consequências danosas caso o evento indesejado se realize, que são as chamadas medidas de mitigação. Por exemplo, se alguma questão relativa à obra acontece, é muito provável que o privado tenha maior possibilidade de mitigar aqueles eventos, né? O terceiro mandamento mexe no aspecto dos incentivos. A gente já viu a possibilidade de prevenção, a possibilidade de mitigação através dos incentivos que a matriz de risco traz, e agora a possibilidade geral de que esses dois aspectos incentivem a melhor conduta de ambas as partes do contrato de PPP. Então, por aqui, os riscos eles devem ser alocados sempre para a parte que tem uma menor possibilidade de externalizar as consequências daquele evento indesejável. O que isso significa? Que ela tenha menos chance de repassar a terceiros, porque se ela repassa muito facilmente a terceiros os custos desse evento indesejável, é muito provável que ela não se envolva efetivamente na prevenção e na mitigação, que ela simplesmente deixa a água rolar e pense que isso aí não é problema dela. Direito, economia lidam com comportamento humano, e é por isso que a matriz de risco também é uma estrutura que traz incentivos para conseguir o comportamento humano mais adequado, melhor, mais efetivo para a execução daquele contrato de PPP. E, por fim, quando eu não tenho no mercado securitário uma cobertura para aquele risco, né? A gente falou de seguro. Seguro pode ser tanto uma medida de prevenção quanto de mitigação. Se eu não tenho cobertura securitária, o recomendável é que se aloque isso à administração pública. Por quê? Porque se eu aloco isso ao privado, um evento que é futuro e incerto passa a ser certo para fins de orçamentação da proposta daquele privado. É aquele famoso ditado de que o dinheiro não aceita desaforo. E como o dinheiro não aceita desaforo, se eu coloco um risco que não é segurável, que não tem possibilidade de ser mitigado pelo privado, para ele, isso vai gerar uma ineficiência, né? Eu vou comprometer a economicidade dos contratos de PPP. Tem, inclusive, um acórdão famoso e recente do TCU, que reconhece a síntese dessas máximas que o professor Maurício Portugal alinhou aqui, no sentido de que a alocação de riscos tem que ser feita de modo que seja atribuído o risco à parte que tenha melhor aptidão para lidar com ele. Então, a gente tem hoje já uma consagração dessas boas práticas, inclusive nas decisões do TCU. Quando a gente pensa na matriz de risco, ela tem diversas funções, né? Ela, em primeiro lugar, ela contribui para maximizar a eficiência econômica do contrato, porque o privado, ao momento de fazer sua proposta, sabe exatamente pelo aquilo que ele vai responder e pelo que ele não responde, de modo que essa segunda categoria de riscos vai estar afastado da precipitação. Isso contribui também para uma maior segurança jurídica na medida em que são estabelecidas as responsabilidades e quem vai arcar com cada ônus que já pode ser antecipado, né, naquele contrato. E isso contribui também, óbvio, para a redução de conflitos, porque, como diria minha avó, o que é combinado sai caro. Temos aqui já uma divisão prévia de riscos que vai facilitar, portanto, a gestão contratual, torná-la mais fluida, livre de intercorrências e de conflitos desnecessários. É por isso que a matriz de risco é uma técnica muito relevante, muito importante, quando a gente pensa em contratos administrativos. Agora, nós vamos falar sobre a relação entre a alocação de riscos e a contabilização com PPPs, né? Como que o ente público contabiliza as despesas da PPP e o que isso tem a ver com riscos, né? Esse assunto começou a ser discutido por uma portaria que já está revogada, mas que foi muito importante, porque ela trouxe esse assunto à baila. Portaria que é essa? É a portaria STN 614. Ela é de 2006 e ela dizia o seguinte: quando o parceiro público assumir riscos relevantes que digam respeito à demanda, disponibilidade ou construção, eu vou ter que considerar, né, esses temas no balanço do ente público, né, em contrapartida à assunção de dívida de igual valor decorrente desses riscos. Como que essa portaria avaliava
se esses riscos eram ou não substanciais para que fossem contabilizados, né? E fazer essa contrapartida, porque aqui eu tenho, de um lado, uma relação econômica que vai implicar no registro dos ativos contabilizados na SPE, no próprio balanço do ente público, né? Em uma assunção de dívida correspondente a esse valor. Como isso é uma coisa muito aberta, né? O que é uma parte relevante desse risco? Né? O que é uma parte relevante do risco de demanda? A portaria, ela previu lá um critério, né? Quando é risco de demanda, seria assumir, né? Quando o parceiro privado tem por garantia do parceiro público uma receita mínima superior a 40% do fluxo total de receitas, independentemente da efetiva oferta, da efetiva utilização, significa que o poder concedente assume substancialmente o risco de demanda. Por quê? Ele garante pelo menos 40% desse fluxo de receitas, independentemente da demanda efetiva. O segundo caso, no risco de construção, quando existe uma garantia ao parceiro privado de compensação de pelo menos 40% em relação ao custo originalmente contratado ou 40% em relação à variação do custo que exceder o valor originalmente contratado. E, por fim, o risco de disponibilidade é quando eu garanto ao parceiro privado o pagamento de pelo menos 40% dessa contraprestação, independentemente da disponibilidade do serviço que seja objeto da parceria. Recentemente, como indicam os pesquisadores Raul Borelli e Amel Notini, essa portaria foi revogada, né? Foi revogada pela portaria 841 de 2021. Estou ressaltando isso com muito cuidado, porque é algo muito recente, poucas pessoas têm ciência, isso aconteceu no que a gente chama de revogaço, né? A administração federal faz isso muitas vezes, ela pega diversas portarias, às vezes centenas, e revoga de uma vez só. E essa estava na lista, né? E aí a gente ficou numa dúvida. Como que eu vou fazer, então? Qual é o parâmetro que a gente vai usar? A gente sabe que o artigo 26 da lei de PPP especifica que a Secretaria do Tesouro Nacional tem esse dever de editar, conforme a legislação, normas gerais para a consolidação de contas públicas aplicáveis aos contratos de parceria público-privada, né? Na ausência, então, desse parâmetro, o que a gente vai fazer é avaliar as outras normas que existem, sobretudo os manuais de contabilização e avaliação financeira, né, que estão atualmente disponíveis nesses manuais aplicáveis a essa matéria. Agora, para treinar um pouquinho o assunto, eu quero propor um exercício para vocês, que é o exercício de elaborar uma matriz de risco para a construção de um hospital. Imaginem que no município da sua preferência se deseja fazer um hospital em que a administração predial dos equipamentos e dos serviços meio, como limpeza, comida e etc., sejam prestados por um parceiro privado, né? Quais que são os riscos que vocês consideram relevantes para esses fins? Eu quero que vocês façam com bastante carinho, atenção, pensando em termos de risco, descrição do risco, consequência, como eu posso tentar mitigar ou reduzir esse risco e para quem vocês consideram mais eficiente que ele seja alocado. Daqui a pouco eu vou compartilhar um material com vocês para mostrar alguns riscos que são relevantes nesse caso. Pausa e faz, daqui a pouco a gente se encontra. E aí, pessoal? Pensaram direitinho? Talvez alguns de vocês tenham feito até benchmark, olhado contratos que foram efetivamente assinados. O que eu quero trazer aqui é um instrumento de boas práticas, de avaliação, de alocação de risco, de mecanismos, de fundamentos para essa alocação, de quais são as medidas de mitigação mais indicadas. Esse estudo foi feito especificamente para PPPs de hospitais, por uma organização chamada GI Hub, né, que é o Global Infrastructure Hub. E eles fazem um exemplo de matriz muito detalhada, com a descrição do risco, qual é a subcategoria, quais são as alocações, inclusive com as possibilidades, né, e vantagens de uma alocação ou de outra, né, a comparação de como isso funciona no mercado, de quais que são as atividades que o poder público pode fazer para mitigar ou reduzir as consequências desse risco. É um material muito rico
que serve para diversos aspectos aí das modelagens, que eu recomendo que vocês consultem. Vou disponibilizar para vocês o material escrito. Esse tema da matriz de risco é muito rico, muito relevante, necessita de melhor tratamento, eu acredito, por parte de todas as autoridades que trabalham com concessões. Eu tenho certeza que vocês têm muito a contribuir com essa discussão. Eu espero vocês no nosso momento de encontro para que a gente possa continuar conversando sobre riscos em PPPs. Um grande abraço.